Olá, eu sou Fernanda Mello, professora de Pneumologia e Tisiologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual presidente da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, a SOPTERJ. Bem-vindos a mais um webinar da SOPTERJ. Hoje teremos a honra de contar com a presença da professora Cláudia Costa, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que é a presidente da Comissão de Doenças Pulmonares Intersticiais da SOPTERJ. Também teremos a honra de contar com a presença do Dr. Mauro Zamboni, que irá nos atualizar a respeito dos métodos complementares, especificamente da broncoscopia, no manejo das doenças pulmonares. Contaríamos com a coordenação também do nosso diretor científico, Dr. João Pedro Senhaus. Agradecemos também, nesse momento, o apoio da Behringer para a realização desse webinar e aproveito para lembrar a todos que, durante todo o evento, será possível que vocês encaminhem perguntas ou considerações que nós teríamos, então, a oportunidade, ao final da apresentação dos palestrantes, de trazer as questões que vocês tenham enviado para discussão, para debate, enfim, para que nós possamos contribuir ainda mais com a participação e discussão dos temas que serão apresentados hoje. Então, espero que todos aproveitem bastante esse grande webinar e aproveito para convidar agora o Dr. João Pedro, que irá coordenar a atividade, para que ele, então, dê continuidade ao andamento desse nosso webinar. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Muito obrigado, Fernanda. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Mauro. É um prazer estar aqui para participar de mais um webinar da SOPTERJ. Pela primeira vez desde março, nós vamos abordar temas, né, não relacionados ao Covid. Infelizmente, ainda não conseguimos nos afastar da pandemia, mas é um alívio e muito bom poder voltar a discutir temas que não sejam necessariamente também relacionados à pandemia do Covid-19. Embora eu acho que em algum momento de hoje pode ser que a gente retome algo dessa discussão, dependendo das palestras da Cláudia e do Mauro. É uma pena que provavelmente, acho que muitos de nós teríamos nos encontrado em Viena no início de setembro, não teria sido nada mal, mas também é bom podermos estar juntos aqui virtualmente e compartilhar um pouco do que foi aprendido nesse primeiro congresso europeu que aconteceu online, né? Bom, vou começar então a chamar a professora Cláudia, que é professora associada de pneumologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A Cláudia vai trazer para a gente um pouco do que ela absorveu de novidades na parte de doenças pulmonares intersticiais, e é sempre muito bom e importante ouvir o que a Cláudia tem a nos dizer, sobretudo porque a Universidade do Estado do Rio de Janeiro tem um ambulatório muito forte em doenças intersticiais, com grande número de pacientes, tem feito muitas provas de funções pulmonares, broncoscopias, criobiópsia, biópsias cirúrgicas, dando diagnóstico, segmento nos casos. Então, é uma experiência certamente muito proveitosa que a Cláudia vai poder compartilhar conosco. Cláudia, por favor, pode começar a sua apresentação. A seguir, eu vou chamar o Mauro. Muito obrigada, João, por essa introdução aí tão amiga, né? Obrigada também à Fernanda, à SOPTERJ, por essa oportunidade de falar de um tema que nos é muito caro, né? Que gostamos muito. Bom, pediram para eu trazer alguma coisa de novidade do Congresso. Por favor, Kaique, poderia passar o próximo? Com relação a esse tema, a gente pode dizer que tem alguns conflitos de interesse. Eu sou palestrante tanto da Roche como da Behringer, mas eu não vou falar diretamente de nenhum dos dois tratamentos. Por favor, o próximo. O que eu preparei para vocês foi o seguinte, começar falando um pouco de pneumonia de hipersensibilidade. Por que isso? Porque saiu um novo guideline, nós tivemos mais de uma palestra no europeu falando um pouco sobre essas novidades.
Depois falar um pouquinho de definição de doença fibrosante progressiva, que também é uma novidade. Eu achei muito interessante o questionamento do que é sarcoidose grave. E, no final, uma palestra bem curta sobre uma dieta. Isso vai ficar como um bônusinho no final, que eu achei bem interessante, na FPI. Então, vamos começar com pneumonia de hipersensibilidade. O próximo, por favor. Pode passar o próximo. Bom, para a gente começar, a gente, quando fala de pneumonia de hipersensibilidade, a gente está falando de uma doença que ela é imunomediada, uma doença intersticial, que ocorre em pessoas suscetíveis e que estão frente a uma exposição a um antígeno e que ela tem um caráter inflamatório e que a gente costumava classificar como uma fase aguda, depois uma fase subaguda e crônica. Atualmente, essa definição de aguda e crônica está sendo questionada e está sendo colocada de lado, para que seja levantado mais a possibilidade da gente falar de uma fase inflamatória ou fibrosante. Isso tem uma implicação no tratamento. Próximo, por favor. Então, por exemplo, aqui nesse trabalho, a gente vê que o fato de ser fibrosante ou não fibrosante implica de forma direta na sobrevida desses pacientes, de vista que em 10 anos. Então, os pacientes que estão em vermelhinho ali, que são os fibróticos, eles morrem mais do que aqueles que não têm fibrose na tomografia. É o próximo. Outro ponto importante, que isso é falado no guideline, é falado em vários artigos, foram falados nas apresentações, é a necessidade da identificação do antígeno. Então, aqui a gente vê claramente trabalho mostrando que quando a gente não identifica esse antígeno, também a mortalidade é maior. Isso está implicado, principalmente se você não identifica o antígeno, o paciente não vai conseguir deixar de se expor a esse antígeno, que faz parte, é o principal tratamento da pneumonia de hipersensibilidade. O próximo. Lembrando que, nesse caso aqui, a pneumonia de hipersensibilidade, ela é causada basicamente por antígenos orgânicos. Em raros casos, a gente pode ter, como a gente vai ver lá naquela última linhazinha, antígenos químicos, como diocionatos, alguma coisa desse tipo, mas eles são raros. Os mais comuns vão estar relacionados com mofo e com proteínas de animais, principalmente de aves. Então, o nosso questionário tem que ser muito direcionado para todas as possibilidades e tem que ser perguntado todas as possíveis situações. Pode passar o próximo, por favor. Com relação ao diagnóstico, uma das coisas que as pessoas às vezes perguntam é: mas eu devo pedir IgG para um determinado antígeno, isso daí vai me ajudar no diagnóstico? De uma forma geral, não ajuda muito. Pode ser um suporte para o diagnóstico, mas ele não ajuda muito. Por quê? Primeiro, que ele só vai determinar se houve a exposição ou não, e vai sugerir a exposição. O fato do paciente ter sido exposto àquele antígeno não quer dizer que ele tenha desenvolvido a pneumonia de hipersensibilidade. E mais, na pneumonia de hipersensibilidade crônica, na qual o paciente já pode ter tido contato há mais tempo, você ainda pode fazer um teste que seja negativo. Ou seja, não necessariamente a positividade vai estar relacionada com aquela causa e a negatividade do teste também não afasta. Então, é um problema. Além disso, nós temos diferentes testes. Então, isso também não foi validado qual é o melhor. Alguns autores falam no ELISA, mas isso não é totalmente pactuado. Pode passar o próximo. Bom, o que esse guideline fala em relação à parte de imagem? Eu acho que esse daqui é o grande pulo do gato, né? É estabelecer esses 3 padrões aqui: o padrão de tomografia típico, o compatível e o indeterminado. Então, vamos lá. Para o padrão típico, você precisa ter uma imagem que seja sugestiva de fibrose, tenha fibrose na tomografia,
e que essa fibrose, vocês vejam que tem 3 linhas ali, a fibrose, a distribuição, que tem que ser uma distribuição que sugira a pneumonia de hipersensibilidade, e tem que ter acometimento de pequenas vias aéreas. A fibrose eu vou ver pela reticulação para bronquiectasia de tração ou pelo faviolamento, que no caso aqui não costuma ser predominante, de forma diferente já da fibrose pulmonar idiopática. A distribuição ela pode ser axial, pode ser crânio-caudal, mas de uma forma geral ela predomina nas zonas médias, polpa a base. E a presença das pequenas vias aéreas eu vou ver pela imagem de nódulos centrolobulares, por atenuação em mosaico, pelo aprisionamento aéreo e pelo que se chama de imagem de 3 densidades. Essa eu vou mostrar para vocês, uma imagem típica. No caso do paciente que a gente vai dizer que ele tem uma tomografia compatível, eu também vou ter que ter fibrose, eu também vou ter que ter uma distribuição dessa fibrose e também vou ter que ter o acometimento de pequenas vias aéreas. Então, o que muda? O que vai mudar é que essa distribuição pode ser um pouco diferente. Por exemplo, ela pode predominar só nos ápices, ou eu posso ter um padrão PIL, quer dizer, de fibrose, de favelamento, basal, né? O mais típico é o quê? Lobo médio. Então, se eu vou ter no ápice, ou se eu vou ter na base, ou se eu tenho um vidro fosco muito intenso, eu já digo que isso não é um padrão tão típico, é um padrão que é compatível. Mas, novamente, eu tenho que ter fibrose, com uma distribuição que aqui vai ser compatível com a pH, e tem que ter acometimento de pequenas vias aéreas. Porque se eu não tiver isso, eu vou dizer que esse padrão ele é indeterminado. O padrão ele vai ser indeterminado quando eu tiver achados isolados, por exemplo, só PIL ou um provável PIL, quer dizer, isso aqui vai sugerir mais o que? Uma FPI. Então, eu não tenho acometimento de pequenas vias aéreas no padrão indeterminado. Tá? O próximo. Então, só para a gente exemplificar, o que é o mais típico da pH. Nesse primeiro, aqui à esquerda, a gente já vê 3 densidades, na inspiração. Eu tenho áreas de pulmão normal, que são essas setinhas pretinhas aí do lado. Tenho áreas de aprisionamento aéreo, que são áreas ainda mais escuras que o padrão normal, que estão em setinhas vermelhas. E tenho áreas de vidro fosco, que estão com esse asterisco vermelhinho aí, ou seja, mais claras. Quando eu tenho dúvida, eu ainda posso pedir para o paciente fazer a expiração. Com isso, eu vou acentuar essas diferenças de densidade. O próximo, por favor. Isso era chamado de padrão, o próximo, isso, INRETIS, que é esse negócio aí, essa terrina. Esse terrine aí, que é mais comum do pessoal comer na Europa, que, né, sugere essas densidades. Mas como em muitos lugares do mundo não se conhece isso aí, tem se trocado o nome, então, de INRETIS para imagem de 3 densidades. Pode passar o próximo, por favor. E lavado broncoalveolar, também é uma discussão. Eu tenho um paciente que eu acho que tem pH. Devo ou não devo fazer o lavado? O guideline atual, ele levanta novamente essa questão e fala que seria interessante que sim se fizesse, principalmente nos casos novos, que você está suspeitando. Por quê? Porque a gente já tem vários artigos mostrando que o lavado broncoalveolar linfocítico aumenta muito a probabilidade de ser pneumonia de hipersensibilidade. Então, nesses casos, a gente deveria fazer. No entanto, a gente deve lembrar que a pH crônica pode não ter linfocitose, ou seja, o fato de não ter linfocitose também não vai afastar o diagnóstico de pH. O próximo. Então, como é que ficaria o algoritmo do guideline? Isso aqui, a gente começa com uma tomografia num paciente que tem uma história típica, né? E aí eu vou dividir essa imagem típico, compatível e indeterminado. Vocês vejam que sempre a história vai ser o primeiro pilar ali, tem a exposição ou não tem, tem ou não tem, positivo ou negativo. E a partir daí, então, se eu tenho uma TC que é típica e tem história, eu vou ter uma maior confiança no diagnóstico se eu tiver um lavado linfocítico. Conforme eu vou caminhando para um padrão que seja compatível, que seja indeterminado, essa confiança vai caindo, mesmo quando eu tenho um lavado broncoalveolar, ou seja, vai aumentando a necessidade de eu fazer uma biópsia pulmonar
para que eu tenha uma confiança maior. As doenças intersticiais, os diagnósticos, muitas das vezes, eles são estabelecidos numa base de uma confiança. Quanto maior a confiança, maior a chance de você estar acertando o teu diagnóstico, mas não com um biomarcador que vai te dizer sim ou não. O próximo. Bom, isso tem uma implicação da fibrose, porque tem alguns trabalhos, como esse aqui, que mostram que, por exemplo, usar corticoide na PH, ela pode até ter uma melhora nos primeiros meses, mas ao final de um ano, vocês veem que as curvas da função pulmonar, da CVF, do VF1 e da difusão, elas se juntam, ou seja, no final de um ano, nesse trabalho, mostrou que usar corticoide não alterou muita coisa, aliás, não alterou nada, né? Então, o próximo. E mais, em alguns trabalhos sugerem que quem usou corticoide pode até ter uma mortalidade maior. Claro que isso aqui tem um viés. Quem usa, em geral, também tem uma doença mais grave. Então, a gente fica na dúvida, né? Será que é por conta do corticoide mesmo que a gente usou ou porque ele já tinha uma doença mais grave? Mas, de qualquer maneira, é um alerta que a gente tem olhado muito, porque esses pacientes, quando eles têm doença fibrosante e que usam o corticoide, é que eles podem ter uma evolução maior. Talvez seja que nem na FPI, que quando a gente usava o corticoide, um imunossupressor, isso era pior do que não usar. O próximo. E por conta disso, nós já temos antifibróticos que estão sendo usados, como no caso do nintedanib, que tem estudo mostrando que se a doença progride, e aqui tem uma definição do que é progressão de doença, e eu uso um antifibrótico, talvez eu melhore essa progressão, quer dizer, eu lentifique essa progressão. Pode passar o próximo. E nesse estudo de doença progressiva, 1/4 dos pacientes era de pneumonia de hipersensibilidade. Então, é algo que a gente ainda tem que ver melhor como é que a gente vai tratar esses pacientes, mas talvez classificar como fibrótico e não fibrótico possa ter uma implicância terapêutica. O próximo. Então, a gente ainda tem questões que não estão resolvidas com relação à patogênese, a gente não tem claro todos os mecanismos, a gente também não tem claro se necessariamente a pneumonia inflamatória, a pH inflamatória, vai evoluir sempre para uma fase crônica fibrosante, e a gente também precisa ainda melhorar, principalmente separando esse fenótipo de inflamatório antifibrótico para saber onde que eu vou usar um medicamento, que pode ser o corticoide num anti-inflamatório e um antifibrótico nessa fase, então, fibrosante. O próximo, por favor. Bom, e doença fibrosante, que a gente começou a falar, né? A gente tem 3 definições atualmente de doença fibrosante. Uma feita pelo grupo francês, do Cotan, o outro do Relief, que foi do estudo da pirfenidona em doença progressiva, e o outro do Inbuild, que eu mostrei para vocês, que é do nintedanib, em doença também fibrosante progressiva. São várias doenças. Então, vocês vejam que a definição de cada um desses varia. O do Cotan, ele pegou 24 meses se o paciente tivesse uma piora da CVF, ou uma piora da difusão, ou então uma piora um pouco menor da CVF, junto com dispneia e alteração da TC, ele consideraria como uma progressão de doença. Já o Relief, ele botou só 12 meses, algo mais restrito, e tinha que ter necessariamente uma piora da CVF, uma queda maior do que 5% no valor absoluto. E o Inbuild pegou 24 meses, igual ao Cotan, mas prova de função de uma queda maior de 10%, ou então uma queda menor, mas associada com dispneia ou piora da TC, ou só dispneia e TC. Então, aqui ele incluiu um item que não precisaria ter a função pulmonar. O Michael Kreuter, que é um alemão e que estuda também essa parte de progressão, ele fez o seguinte, ele pegou os pacientes dele e classificou pelas 3 formas aí. E vocês vejam que ele teria um percentual diferente de pacientes que poderia ser progressivo dependendo da definição que ele estaria utilizando. E aí o que ele questiona é o seguinte, como é que a gente vai homogeneizar? Qual que a gente vai utilizar? A gente precisa ter uma definição da sociedade, não só dos estudos ou do grupo francês, para a gente seguir, porque senão cada um vai estar falando de forma diferente, a gente não vai conseguir se entender. O próximo. Então, esse é um questionamento, né? Como que a gente deve definir doença progressiva? Outro que também questionou o diagnóstico e as definições
foi o Daniel Culver, que ele é um médico, ele é americano e estuda muito sarcoidose. E aí ele fez um levantamento e disse o seguinte, olha, se você for pegar os diferentes artigos de sarcoidose e pegar o que é a sarcoidose grave, cada autor define de uma forma diferente e com nomes diferentes. Alguns confundem um pouco o que é sarcoidose com progressivo, com fibrosante. Então, ele, na visão dele, eu acho que está correta, um único biomarcador não é suficiente para a gente avaliar o que é uma sarcoidose grave. Então, o próximo, isso é um slide dele, isso, mostrando 2 pacientes dele, que ele tem na apresentação. O da esquerda é um paciente que os dois têm sarcoidose grau 4, se a gente for analisar pelo raio-x, né? Mas o da esquerda, segundo ele, é um paciente que está estável, que tem uma prova de função relativamente boa. E já o paciente da direita é um paciente que tem micetoma e que está evoluindo muito mal, com piora da função. Então, assim, só o raio-x não consegue diferenciar qual é o paciente que vai progredir, que vai piorar e que precisa de mais atenção, do que aquele que não tenha, do que vai estar mais estável. Pode passar o próximo. Por outro lado, a gente vê que quem tem fibrose pode ter um impacto na sobrevida, mas isso daí demora muito a ocorrer. Esse daqui também é um estudo que avaliou 142 pacientes ao longo de 25 anos. E vocês vejam que as curvas só se separam dos pacientes que têm estágio 4 do restante da população de pacientes com sarcoidose, bem depois depois de 10 anos. Então, a gente demora muito quando a gente só vai avaliar o estágio através da radiografia do paciente, da imagem. O próximo. E o que ele coloca é o seguinte, como é que eu vou, então, identificar o paciente que está em risco, né? Primeiro, a gente separa paciente com sintomas, que seria 50%, 65% dos nossos pacientes do ambulatório, que sejam sintomas que atrapalhem o dia a dia do paciente. Se a gente ainda colocar ali mais um grupo que tem a doença persistente, que mantém esses sintomas ao longo de 2 anos, a gente vai ter uma interseção. Essa interseção a gente poderia chamar de doença progressiva, que vai dar em torno de 20%, 30%. Se a gente for ver desses aí os que têm fibrose, aí a gente poderia dizer, então, que esses aí seriam os que teriam um envolvimento pulmonar significativo e com risco de óbito. Isso deve dar não mais do que 10% dos pacientes de um ambulatório de referência, não do ambulatório geral, mas mesmo no de referência, isso vai ser a minoria dos pacientes. Como é que eu vou chegar, então, nesse paciente? Pode passar o próximo. O grupo japonês propõe o seguinte, que a gente veja o número de órgãos acometidos. Então, se o paciente tem lá, além do pulmão, tem lesão oftalmológica, tem cardíaca, ou seja, vai somando isso. O paciente que tem mais de 4 ou mais órgãos acometidos, ele tem uma chance muito maior de evoluir mal, 23%. E uma disfunção de órgãos de 64%. Ou seja, quanto mais o número de órgãos, é uma forma de você ver isso, né? O próximo. Uma outra forma da gente ver também é o que eles levantaram nesse estudo, o ACCESS, né? Que é um grande banco de dados de pacientes com sarcoidose e que se faz o acompanhamento deles, enfim. Então, o que eles fizeram é o seguinte, eles viram que aqueles pacientes que têm necessidade de tratamento nos 6 primeiros meses, quando procuram médico, são exatamente os pacientes que têm maior chance de continuar necessitando de tratamento depois de 2 anos. Ou seja, necessidade de tratar com corticoide nos primeiros 6 meses seria um preditor independente de mau prognóstico, assim como também a dispneia logo no início da doença. Então, dispneia e necessidade de tratamento nos 6 primeiros meses poderiam ser preditores de evolução ruim. O próximo. Então, para sumarizar, são poucos os pacientes que vão evoluir para uma doença incapacitante, mas são exatamente esses que merecem maior atenção nossa. Identificar um biomarcador para vê-los é uma coisa que a gente ainda não tem, mas a gente tem que usar
toda a nossa clínica e o nosso conhecimento para tentar capturar mais precocemente exatamente esses pacientes que vão evoluir pior. Próximo. Bom, e agora, para finalizar, falar algo sobre dieta. Pode passar o próximo. Eu achei muito interessante, porque esse daqui foi um trabalho que foi feito por um grupo espanhol, em que eles avaliaram o seguinte: usando a pirfenidona, e se a gente for ver aqui, os efeitos colaterais mais comuns são a náusea e o mal-estar, né? Náusea, vômito, às vezes, mas principalmente náusea. Mas vocês vejam que o percentual de eventos gastrointestinais varia muito, tanto nos estudos como mesmo na vida real. E aí eles fizeram a hipótese o seguinte: será que a dieta de ácidos graxos insaturados, que é utilizado mais no sul da Europa, estaria, de certa forma, protegendo esses pacientes de terem efeitos adversos relacionados à pirfenidona? Então, vocês vejam que eles fizeram um levantamento, no norte da Europa, eles têm muito mais efeito adverso do que no sul. 30% a 40% no norte, 8% a 10% no sul. Então, eles fizeram um trabalho simples, pode ser o próximo, em que eles pegaram pacientes, 89 pacientes, e aí eles, 49, usaram ácidos graxos insaturados, que seria uma dieta mais do Mediterrâneo, com azeite de oliva, azeitonas, abacate, nozes, né, grãos, enfim. E os outros 39% usaram uma dieta de ácidos graxos saturados, queijo amarelo, batata frita, frios, coisas desse tipo. E que eles observaram o seguinte: a pirfenidona a gente usa em doses ascendentes, crescente, até chegar a 9 cápsulas por dia. Essa dose máxima ela foi conseguida em 97% dos pacientes que usavam uma dieta de ácidos graxos insaturadas, na esquerda. Enquanto que só 73% dos outros conseguiram chegar na dose. E eles ainda tiveram, em 66% dos casos, efeito gastrointestinal indesejável, enquanto que nos que usavam os ácidos graxos insaturados, apenas 34%. De forma interessante, o efeito de fotossensibilidade na pele foi igual nos dois grupos. Então, isso sugere que talvez a gente deva orientar uma dieta, que eu acho até mais gostosa, para os pacientes que precisem usar pirfenidona. Então, para finalizar, pode passar o próximo. As mensagens que a gente deveria, assim, que eu gostaria de deixar é que a pneumonia de hipersensibilidade está com o novo guideline, quem tiver interesse, e que a principal classificação agora é entre a fase inflamatória e fibrótica. Que a doença progressiva ainda precisa ser definida e que isso é importante porque tem tratamento agora, que 5 a 10% dos pacientes com sarcoidose têm um pior prognóstico, mas que a gente tem muita dificuldade em diagnosticá-los, e que uma dieta com ácidos graxos insaturados poderia reduzir o efeito adverso gastrointestinal quando a gente utiliza pirfenidona. Muito obrigada mais uma vez, e eu estarei aberta aqui para a gente, para as perguntas e comentários, críticas, enfim. Muito obrigado, Cláudia. Excelente apresentação. Eu certamente aprendi mais nesses 25 minutos do que eu teria aprendido durante o congresso, até porque, por um viés pessoal, eu não costumo ir nas apresentações de doenças intersticiais. Então, para mim, foi ótimo assistir você falando. E achei os seus slides também sensacionais. Muito bonitos os seus slides. Parabéns, Cláudia. Bom, vou chamar agora o Dr. Mauro Zamboni, do Instituto Nacional do Câncer. Mauro é um mestre pessoal meu, um parceiro de broncoscopias, é um grande amigo e também um grande companheiro de congressos. Costumo estar junto com o Mauro nas salas de broncoscopia, e é excelente circular com ele nesses congressos, porque o Mauro conhece todo mundo e vai apresentando a gente para todo mundo também, o que é o maior barato. E dizer para o Mauro que eu estou com saudade dele, a gente já não se vê há um tempão. Eu costumo, às vezes, encontrar o Mauro aqui na Fonte da Saudade, passeando com o cachorrinho dele também, quando a gente não se encontra dentro do centro cirúrgico. E hoje soube que ele está aí por Itaipava, escondido. Mauro, vai ser muito bom ouvir você, saber o que você pescou aí do congresso.
e dizer que eu estou com saudade. Vai lá, pode começar a sua apresentação. João, muito obrigado pelas palavras aí carinhosas. Obrigado, Fernando, e a Sopterge. Estou em Itaipava, mas não estou escondido. É uma nova fase da minha vida que certamente vou continuar compartilhando com vocês. Esta apresentação, eu vou pular imediatamente o slide que tradicionalmente se apresenta os conflitos de interesse, porque, infelizmente, eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. E busquei, neste congresso da RS, o primeiro virtual, nós ainda estamos um pouco mal acomodados a esse tipo de congresso, onde a gente não se encontra nos corredores nem nas salas, e a conversa é com as carinhas que a gente vê por aqui, e não vê quem está nos assistindo, mas enfim, vamos lá. Eu pesquei, João, neste congresso, algumas coisas que eu acho interessante. Pode passar o próximo, que eu achei interessante para a gente mostrar numa plataforma, numa metodologia como essa, e passa um pouco pelas questões do futuro, com a broncoscopia robótica. Tem uma parte que eu atrevidamente, né, me inseri na prosa e no motivo da Cláudia, com essa aula brilhante que ela deu. Tem uma parte que a gente não pode deixar de falar quando se fala em broncoscopia em qualquer momento do câncer de pulmão, e eu vou mostrar isso para vocês por quê. E uma parte que a mim me toca muito, que é a questão do ensino, principalmente por nossas dificuldades que nós temos aqui na América Latina e no Brasil, inclusive, né, de estabelecermos programas de ensino e de treinamento na broncoscopia e na pneumologia intervencionista, tal qual ocorre nos países da Europa e dos Estados Unidos. Né? Pode passar o próximo para mim, por favor, Kaique. A broncoscopia robótica, hoje nós vivemos na época da robótica. Né? É a cirurgia robótica, todo mundo só quer saber, é um brinquedo novo. Né? Tomara que não seja o brinquedo novo que a gente ganha, e que quando a gente é criança, a gente ganha aquele brinquedo novo, daqui a um mês a gente já está chateado dele e já quer outro brinquedo novo. Então, vocês vejam só o que aconteceu com a broncoscopia com essa visão na broncoscopia intervencionista. A broncoscopia intervencionista tem sido utilizada rotineiramente para o diagnóstico e estadiamento em um só procedimento com baixo índice de complicação. Tá? Tem limitações. A primeira e a mais importante dela são as lesões pulmonares periféricas suspeitas de neoplasia. Tá? E desde no final de 2017, 2018 e 2019, e menos freneticamente neste ano por conta da pandemia, houve um desenvolvimento do que passou-se a ser conhecido como a broncoscopia robótica. A broncoscopia robótica, eu vou mostrar para vocês, permite o acesso através do broncoscópio a lesões periféricas sob visão direta, aumentando o rendimento diagnóstico e permitindo o tratamento destes tumores, né, no caso das neoplasias pequenas, nos pacientes não cirúrgicos por alguma intercorrência clínica, utilizando as técnicas broncoscópicas ablativas, que também é uma novidade que já vem sendo desenvolvida e construída nos últimos anos nessa área. Próximo, por favor. Então, o que a broncoscopia robótica nada mais é do que o somatório de 3 intervenções que já eram utilizadas individualmente na broncoscopia, que é a broncoscopia virtual, a eletronavegação magnética e o EBUS radial. Próximo, por favor. Esta é a plataforma, né, chamada, essas plataformas, cada uma tem um nome. Essa chama, curiosamente, a plataforma Monarch, em que a gente vê os braços do robô, o broncoscópio. Né, isto que nós estamos vendo aí é uma árvore brônquica de silicone, mostrando como é este procedimento. O próximo, por favor. Nós vamos observar como nesta plataforma está aí as 3 técnicas que eu descrevi para vocês. À esquerda é a broncoscopia virtual,
À direita, nós vemos a tomografia computadorizada do tórax, mostrando uma lesão muito pequena, que eu não sei se vocês vão olhar, vão conseguir ver, porque eu tenho a tela diminuída aqui para mim, mas com os olhos da fé, vocês vão acreditar que tem um nódulo que é localizado, né, por esse alvo que vocês estão vendo aí, que é a eletronavegação magnética, e você consegue acessar com esse joystick. Isso aí certamente, né, os nossos netos terão muito mais intimidade com esse procedimento do que nós, né, que já estamos entrando naquela fase, né, do cachorro velho, que não aprende truque novo, né, mas que você consegue acessar. Passo próximo, por favor, com a pinça de biópsia, ou com uma... Né, isso é um aumento. Na figura aqui acima desse alvo, você já vê a lesão nodular, e a ponta do broncofibroscópio são essas duas casquinhas que vocês veem aí por cima, e essa lesão pode ser acessada ou por uma agulha, tal qual no EBUS, ou através de uma biópsia transbrônquica ou transbroncoscópica. Próximo, por favor. Isto para nós que trabalhamos, né, principalmente na área da oncologia, na área da broncoscopia, e o nódulo periférico era um dilema, ainda é um dilema, né, mas com a broncoscopia robótica, a gente consegue acessar nódulos com diâmetro até de 20 milímetros. E você consegue, né, acessar e ter um resultado positivo com a biópsia transbrônquica, né, por agulha, punção com agulha em 94%, e com a biópsia transbrônquica de 97%, que é uma coisa espetacular quando a gente fala de nódulo, né, de uma lesão nodular pequena, maligna, né, e que é sempre um dilema na tomada de decisão e também no tratamento. Próximo, por favor. Bom, o outro assunto que é extremamente moderno, não é um procedimento novo, né? A criobiópsia ela já é um procedimento que vem sendo realizado há bastante tempo, né? Teve um intervalo de tempo muito grande de descrédito do método por conta das suas complicações, principalmente sangramento e pneumotórax, mas que hoje, com o aperfeiçoamento da técnica e com o aperfeiçoamento das ferramentas, passa a ter um valor fundamental, especialmente no diagnóstico das doenças intersticiais pulmonares, que a Cláudia tão brilhantemente apresentou aqui antes da nossa apresentação. Então, ela já mostrou as dificuldades que nós temos de definir o diagnóstico das doenças intersticiais pulmonares. É sempre complexo, e apesar da tomografia computadorizada de alta resolução, frequentemente a gente necessita de uma biópsia pulmonar para a correta classificação da doença intersticial. A biópsia cirúrgica a céu aberto tem sido o procedimento padrão para a definição diagnóstica, para a biópsia pulmonar desses pacientes com doença intersticial pulmonar nos últimos 50 anos. Mas nem sempre se consegue realizá-la por conta do comprometimento da função pulmonar dos nossos pacientes, ou desses pacientes. Então, a criobiópsia é um procedimento que vem ressurgindo neste campo com resultados promissores, embora um pouco inferiores à biópsia cirúrgica. A grande vantagem da criobiópsia é que você consegue um ótimo rendimento, como eu vou mostrar para vocês mais à frente, com um procedimento menos invasivo do que a cirurgia. Próximo, por favor. A tomografia computadorizada de alta resolução, ela vem sendo utilizada nos últimos 30 anos e grosseiramente se relaciona com os achados histopatológicos das doenças intersticiais pulmonares. A Cláudia mostrou ali um diapositivo em que as alterações radiológicas da tomografia podem nos dar a pista do que está acontecendo do ponto de vista histopatológico ao nível dos pulmões desses pacientes. Entretanto, a chave para o diagnóstico da doença intersticial pulmonar se baseia na correlação dessa tríade, da clínica, da radiologia e da histopatologia, com diferentes causas apoiando cada uma delas. Papel fundamental para quem estuda
para as doenças intersticiais pulmonares, tal qual a quem está envolvido, né, com o câncer de pulmão, é o papel do grupo de discussão multidisciplinar na abordagem diagnóstica dos pacientes com doença intersticial pulmonar. E este grupo é um grupo com múltiplos especialistas, pneumologistas, radiologistas, patologistas e muitas vezes reumatologistas, imunologistas, cirurgiões torácicos e paliativistas, dentro daquela ideia, né, que várias cabeças pensam melhor do que uma só. Próximo, por favor. Próximo. Neste dia positivo, que não é um dia positivo muito bom, mas que todos nós podemos ter acesso através da busca na internet, mostra aqui da esquerda as diferentes tipos de entidades nosológicas relacionadas às doenças intersticiais. Na segunda coluna, as alterações, né, da tomografia computadorizada, os achados clínicos, né, que são marcas de cada uma dessas doenças. E, primeiro, se para o diagnóstico de cada uma dessas entidades é necessário uma biópsia pulmonar, e se sim ou não, qual o procedimento aqui na sua coluna à direita. Né? Isso é muito interessante, obviamente que isso aí nos ajuda a dar um norte dentro daquele conceito da clínica, né, da radiologia e da histopatologia. Próximo, por favor. Com o advento dos agentes antifibróticos, que a Cláudia falou, é fundamental a definição histopatológica da doença intersticial pulmonar para que a gente consiga identificar aqueles pacientes que se beneficiarão do seu uso. Próximo, por favor. Próximo. Então, vocês vejam quando nós comparamos a biópsia cirúrgica e a biópsia transbrônquica nos portadores de doença intersticial. A biópsia cirúrgica, por toractomia, ou por VATS, em pacientes com DIP, tem uma mortalidade que varia de 1,7% a 16% quando a gente analisa a literatura mundial. Complicações, lembre-se que são pacientes, né, com lesões pulmonares graves, com graves alterações da função pulmonar. As complicações ocorrem em até 30% dos casos. Insuficiência respiratória, necessitando de prótese ventilatória, de estadia no CTI, fístula broncopleural, dor e exacerbação da doença. Mesmo quando você usa um procedimento cirúrgico de menor invasividade, como o VATS, o volume da biópsia, né, tem uma qualidade muito boa, né, com um volume maior do que 10 centímetros cúbicos, com toda a estrutura pulmonar representada. A biópsia transbrônquica tem um rendimento melhor nas lesões centrais, por exemplo, nos pacientes com a suspeita diagnóstica de sarcoidose, de pneumonia e organização, e pior rendimento nas lesões periféricas. E a criobiópsia, as amostras são maiores do que a biópsia transbrônquica, né, com essa variação, e, muito importante, sem os artefatos, principalmente de se esmagar o fragmento de biópsia, que é muito pequeno na biópsia transbrônquica. De toda maneira, a técnica da biópsia, qual a melhor abordagem para o diagnóstico, deve ter por base a suspeita diagnóstica do padrão histológico da doença intersticial pulmonar. Próximo slide, por favor. A criobiópsia tem um rendimento diagnóstico espetacular, né? Aproximadamente 80% dos casos. Nas doenças intersticiais, qualquer que seja o procedimento de biópsia, o que nós temos de orientação é que se retire de 3 a 5 fragmentos de 2 regiões anatômicas distintas com diâmetro mínimo de 5 milímetros. Isso a gente consegue muito, para quem tem o treinamento adequado, com muita facilidade com a criobiópsia. E o grande X da questão durante o procedimento com a criobiópsia nós temos cuidado com o tempo de congelamento para que a gente não
destrua o fragmento da biópsia, né, congelando demais aquele fragmento. Próximo, por favor. Esta é uma amostragem, isso é uma fotografia mostrando, né, o que nós conseguimos de material na biópsia cirúrgica, na criobiópsia e na biópsia transbrônquica. Cada uma com as suas indicações, mas já nós sabemos que a criobiópsia nós conseguimos material suficiente para definir o diagnóstico em mais de 80% dos casos. Próximo. Este quadro não foi de uma apresentação no Congresso, mas eu também busquei alguns artigos atuais para a gente ver, para colorir um pouco esta apresentação, e vocês podem observar, na coluna da esquerda é a biópsia cirúrgica, criobiópsia, biópsia transbrônquica, e mostrando aí essas cruzinhas, mostra qual o potencial ou probabilidade, né? Uma cruz baixa, moderada e alta, do que diz respeito ao rendimento diagnóstico, ao rendimento diagnóstico, quando, né, da participação do grupo multidisciplinar, né, da quantidade ou da qualidade da amostra, dos eventos adversos e da mortalidade. Seguinte, por favor. É um procedimento seguro, o maior risco é o de sangramento, quando se compara com a biópsia transbrônquica, 16% para a criobiópsia, 4% para a biópsia transbroncoscópica, ou sangramento de uma maneira geral, né, entre a criobiópsia. Por isso, é fundamental e mandatório que, durante o procedimento da criobiópsia, nós tenhamos instalado um balão endobronquico profilático para o controle do sangramento. Isso é assim: congela a lesão, puxa o catéter, infla o balão. Se sangrar, está tamponado, isso é mandatório. Tá? O pneumotórax, a incidência varia até 20% do método. Né? A gente tira grandes fragmentos da criobiópsia e nós temos isso, né? O risco de pneumotórax reduzido quando o catéter está posicionado, a ponta do catéter está posicionado, né, 1 a 2 centímetros da pleura, né, com o uso da fluoroscopia, e o catéter com menor diâmetro é melhor do ponto de vista das complicações do que os catéteres de maior diâmetro, como vocês estão vendo nesse diapositivo. O catéter de 1,9 é melhor do que o 2,4 milímetros. Próximo slide, por favor. Então, a criobiópsia, né, para a gente melhorar o diagnóstico e reduzir o risco, primeiro, nós temos que ter o treinamento, né, adequado, né, e ter a expertise no método. Né? A definição da melhor técnica da biópsia deve obrigatoriamente, né, ser resultado da avaliação pelo grupo multidisciplinar. Você tem que realizar este procedimento, obviamente, num local que você tem uma infraestrutura adequada. E fundamental é que nós tenhamos ao nosso lado, não só durante o procedimento, como depois, um patologista que esteja ou que seja familiarizado com a análise de fragmentos da criobiópsia. Próximo slide, por favor. Passa esse, que esse é um resumo do que eu disse, não vou repetir. Bom, esse fragmento dessa minha apresentação tem a ver com uma área que eu também tenho bastante interesse, que venho militando, que a gente vem brigando aí, o João nessa coisa também, todos nós, que é o treinamento da pneumologia intervencionista, e não só da broncoscopia, para se fazer uma biópsia de um tumor, ou para se fazer um lavado broncoalveolar, é que o profissional tenha um treinamento completo, né, e extenso na área da pneumologia intervencionista. E eu vou mostrar aqui para vocês algumas coisas, né, mais imagens do que... Pode passar o próximo. Mais imagem do que palavras, né, sabendo que uma imagem é melhor do que 1000 palavras. Isto aqui é a história do tempo da pneumologia intervencionista.
né, que começou com Killian em 1800 e pouco, depois o Ikeda desenvolveu e inventou o broncofibroscópio, e por aí surgiu a Associação Americana, surgiu as plataformas de ensino à distância, as plataformas com o broncofibroscópio, com vídeo, né? E por aí vai até o robô e tudo isso que a gente está falando. E o futuro a gente não sabe, porque cada setinha dessa foi marcada quando a gente achava que não tinha nada mais para acontecer na área da pneumologia, né? Nós vimos que isso daí da pneumologia intervencionista vem se somando mais e mais procedimentos e mais, né, dentro do campo da educação e do treinamento, nós temos aí este histórico aí, a linha do tempo da broncoscopia. Próximo, por favor. Vocês vejam que isto é uma coisa extremamente importante, né? E aqui a gente vê, né, os diversos procedimentos, tanto desde da broncoscopia flexível, da broncoscopia rígida, que é um método fundamental e que todo broncoscopista tem que saber fazer, tem que ter treinamento, tem que ter intimidade, e isso tá ficando relegado a um plano secundário por vários motivos, né? E aqui, mostrando aqui, a primeira só tem uma que é da British Thoracic Society, mas o que importa são essas outras três, que é da Sociedade Australiana, do consenso da RS, da ATS e da CCP, mostrando a quantidade de procedimentos que o indivíduo deve fazer para estar capacitado a, e depois da barra, né, você vê quantos procedimentos esse indivíduo deve continuar fazendo a cada ano para que mantenha, né, a expertise no método. Então, vocês veem aí da broncoscopia flexível, né? Se você tem um treinamento aí com entre 100 e 200 procedimentos, mas você tem que fazer aí em torno de 20, 25 procedimentos a cada ano para não perder a mão. E dessa maneira, isso vai tendo esse cuidado, né? Isso é fundamental, né, na curva de aprendizado, né, e na curva não só de você aprender, como de você se manter treinado em cada um desses procedimentos todos aí. Tem plasma de argônio, tem o EBUS, tem a criobiópsias, todos esses procedimentos. Próximo, por favor. Quando nós avaliamos, ou quando nós pensamos nessa questão do ensino da broncoscopia, nós temos aqui, são duas, essa divisão eu achei bastante interessante, né? Essa à esquerda, em que a gente vê que são os procedimentos que o pneumologista, né, deve ter treinamento, aqueles interessados na broncoscopia, que vai desde a broncoscopia diagnóstica, quer dizer, da inspeção, né, a biópsia transbrônquica, o EBUS radial, com o broncoscópio ultrafino, com a broncoscopia virtual, com a eletronavegação, com a robótica, com a obstrução das vias aéreas centrais, e aí nós temos desde as biópsias, as válvulas e as próteses, mas nós temos uma outra parte da pneumologia intervencionista, né, e que hoje está embutido, está incluído nesse treinamento, que é o ultrassom torácico, que é a toracocentese, que é a inserção de catéteres, que é a inserção do catéter subcutâneo, até a toracoscopia médica, que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas que já tem bastante gente fazendo no mundo inteiro, né, que não cirurgião torácico, mas que usa somente para a biópsia da pleura e para a pleurodese, no caso das neoplasias secundárias da pleura. Próximo diapositivo, por favor. Próximo. Bom, não, volta um, por favor. Isso, obrigado. E aqui nós temos nesse diapositivo, né, diversas maneiras, são os manequins e são as estações, como no GEIS, que é uma estação onde se faz toda a simulação de todos os procedimentos broncoscópicos, utilizado para o treinamento, né, para o ensino e para o treinamento
dos pneumologistas interessados na pneumologia intervencionista. E veja só até onde alcança a criatividade dos indivíduos. Passa o próximo diapositivo. Né? O João que vai gostar, porque isso aqui é de uma universidade da Alemanha, em que eles constroem o seu próprio modelo, né? Usou a lata de lixo, usou aqui a parede torácica do porco, e aqui, olha, é furadeira e parafuso, e eles colocam aqui uma situação para se treinar, né, a se fazer a broncoscopia com a biópsia transbroncoscópica e com a punção, com a agulha de Wang ou com EBUS, e tem mínima utilidade sem precisar ter uma sala, não é tão sofisticada como aquela outra que eu mostrei para vocês. Próximo. Daí que o ensino da broncoscopia, né, vem assim parecendo quando a gente joga aquela pedra no lago, né, e que vai aumentando aquelas ondas, e a gente passa de um início, né, que o profissional tenha o seu período de aprendizagem, que é essa bolinha aqui redonda no meio, passa para o conhecimento das técnicas, passa pela habilidade nos procedimentos e passa a ter capacidade, competência e expertise naqueles métodos todos, isso dentro de uma escala que, com o passar do tempo, ele vai se aperfeiçoando. Próximo, por favor. Bom, não podia deixar de falar do câncer de pulmão. Do câncer, isso é um título provocativo há muito tempo, há muitos anos, né, que sempre se dá que o importante no câncer de pulmão é a quantidade da biópsia que você consegue através dos vários procedimentos. Né? E isto, na era da biologia molecular, da medicina personalizada, essa foi a questão, né, levantada no Congresso, não com esse título, que esse título eu tirei de um trabalho também que é semelhante à aula como foi abordado no Congresso. Então, hoje a gente sabe que a identificação dos biomarcadores no carcinoma de pulmão não pequena célula avançado é o padrão na identificação de mutação genética capaz de identificar quais os pacientes se beneficiariam com o tratamento com as drogas ditas de alvo molecular. A biópsia do tecido tumoral ela é fundamental para a definição diagnóstica inicial e determinação do subtipo histológico e para os testes moleculares. Próximo. Bom, desse modo, com a utilização frequente de pequenas biópsias e da citologia para o diagnóstico e a necessidade cada vez maior de se identificar o maior número de marcadores, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento, é mandatório o manejo adequado dessas amostras. Né? A citologia já não serve exclusivamente, e as pequenas biópsias, como as conseguidas pela biópsia transbrônquica, também é difícil para se conseguir a quantidade de análises moleculares necessárias para o perfeito e adequado diagnóstico do câncer de pulmão. Próximo. Bom, muitos pacientes com carcinoma de pulmão não pequenas células não possuem um material de biópsia suficiente para os estudos moleculares ou não possuem uma lesão passível para a biópsia ou não aceitam repetir a biópsia por conta dos riscos. Isso é um dilema que nós vemos todos os dias, principalmente nas discussões do grupo multidisciplinar de câncer de pulmão. Próximo slide, por favor. Então, os testes moleculares podem ser difíceis ou impossíveis de serem realizados caso o material de biópsia seja escasso ou seja todo ele esgotado para o diagnóstico de rotina. E hoje, próximo, por favor, hoje em dia, é insuficiente para o tratamento personalizado dos portadores de câncer de pulmão avançado, aquela definição de carcinoma epidermoide ou adenocarcinoma. Isso somente não é
o suficiente. Então, se recomenda, atualmente, que se poupe o máximo de material possível para que se consiga a realização dos testes moleculares. Próximo, por favor. Bom, daí se desenvolveu paralelamente, né, uma outra tentativa, né, por conta dessa. Frequentemente, nós contarmos com biópsias pequenas, que não se consegue fazer todo o perfil molecular, né, se foi desenvolvido a biópsia líquida, na qual as alterações moleculares podem ser identificadas de maneira não invasiva, com a identificação no plasma de fragmentos do DNA circulante das células tumorais. Obviamente, próximo, por favor, que isso não é aquela a varinha mágica do diagnóstico do câncer de pulmão, que mesmo a biópsia líquida, ela não consegue identificar e definir todos os casos que necessitam da análise ou da definição de tratamento com as drogas chamadas de alvo molecular. Próximo, por favor. Próximo. Bom, isso, obrigado. Este quadro, ele compara a análise tumoral e análise da biópsia líquida do ponto de vista da logística, da biologia, da análise e da utilidade clínica, né? Mostrando que quando você com a biópsia você é mais invasiva, você tem um desafio em si obter uma quantidade maior de material, tem mais dificuldade quando necessita de fragmentos ou periodicamente repetir, né? E as facilidades, isso comparando, os dois métodos têm vantagens e desvantagens, mas isso é o que está aí na mesa, né? Hoje, do ponto de vista do diagnóstico do câncer de pulmão, são as biópsias com fragmentos adequados e, por outro lado, a biópsia líquida. Próximo. E que a gente vê que, com frequência, esses dois procedimentos são procedimentos que se complementam. Aqui é a análise do ponto de vista da biópsia líquida, e que se as análises são feitas ou baseadas no PCR ou baseado no sequenciamento genético, né? São plataformas extremamente sensíveis, né? Que ajudam muito, mas extremamente caras, e ainda é uma realidade e nem todos os lugares dispõem, mas que hoje nós estamos rapidamente, né, tanto com as análises de PCR e das análises do sequenciamento genético, né, da nova geração, bastante avançados e com plataformas com custo muito mais acessível. Próximo, por favor. Próximo. Isso eu repito mais ou menos o que desse quadro que tem no slide anterior. Passa o próximo, por favor. E aí, a conclusão dessa apresentação e desses estudos que eu li para acrescentar nesse nosso webinar é que o tecido tumoral é fundamental na medicina personalizada para o carcinoma não pequena célula avançado, mas depende de um fragmento de tecido suficiente e adequado para os testes moleculares. A biópsia líquida desempenha um papel complementar à biópsia tecidual na identificação das alterações moleculares tumorais, mas ainda não é capaz de substituir de maneira eficaz a biópsia tecidual. Então, isto é uma rotina que quem faz broncoscopia, se não incorporou, tem que incorporar. Né? O paciente com câncer de pulmão faz as biópsias, né? E faça mesmo as biópsias. Né? Consiga material. Né, João? Quando a gente faz o EBUS, a partir do momento que o patologista define que tem um tumor, a gente ainda funciona 3, 4, 5 vezes naquele local e coloca todo para mandar para o bloco celular, que a gente consegue um rendimento extremamente melhor. Passa o próximo, por favor. E eu acho que é o último.
Isso. Então é isso. Muito obrigado. Estamos aí disponíveis para as conversas aí e as perguntas. Bom, eu gostaria agora de começar a sessão de perguntas, de chat, enfim, de discussão com os palestrantes, mas inicialmente eu gostaria de mais uma vez parabenizar tanto a Cláudia pela excelente apresentação, como também pelo Mauro, pela fantástica revisão dos métodos endoscópicos, revendo todo esse histórico, essa oportunidade de rever todo esse histórico até o momento atual e melhor, né, até o futuro, né, mostrando para nós para onde nós podemos caminhar e, como ele mesmo falou, o futuro nos surpreende a cada momento e talvez com muito mais oportunidades que nós possamos até vislumbrar nesse momento. Eu gostaria de começar, então, trazendo uma pergunta para a Cláudia, do professor Barros Franco. Ele pergunta, Cláudia, em relação às doenças do tecido conjuntivo que apresentam um fenótipo fibrosante, você utilizaria antifibrótico? Qual é a sua reflexão a respeito disso? E quais seriam os antifibróticos aprovados pela FDA e também pela Anvisa, nesse momento, para a prescrição, no caso de identificação, ou naquele cenário que você considera apropriado fazer uso desses medicamentos? Bom, boa noite, professor Barros Franco. É sempre uma honra tê-la aqui e a gente poder conversar. As doenças do colágeno, acho que a gente está tendo uma reviravolta. Algumas delas, a gente sabe que não são todas, mas algumas delas evoluem com um fenótipo fibrosante. Nós temos o estudo Censis em esclerose sistêmica, que avaliou pacientes com esclerose sistêmica e fibrose, não necessariamente a fibrose progressiva, mas com fibrose. Tinha que ter pelo menos 10% de fibrose para os pacientes entrarem no estudo Censis. Esse estudo avaliou o nintedanib em relação ao placebo. Ou seja, ele concluiu que o uso do antifibrótico, no caso o nintedanib, conseguia reduzir a progressão da fibrose e da queda da CVF nesses pacientes. A pirfenidona tem estudo com a esclerose sistêmica também, mas ainda não foi liberado. Então, por enquanto, nós só temos o nintedanib para esse perfil de paciente, esclerose sistêmica sem progressão. Temos um outro estudo que é o InBuild, que é em doenças com fenótipo, aí sim, ele tem fibrose e progride. Então, são duas coisas. O paciente tem a fibrose no pulmão, que pode ser um padrão mais de NISIP fibrosante ou do padrão WIP, e eles, além de terem essa fibrose, eles também progridem. Nesse estudo InBuild, o paciente podia ter o diagnóstico de pH, como eu mostrei, poderia ter doenças do colágeno, era basicamente artrite reumatoide e esclerose sistêmica. Também entraram pacientes com uma doença sem um diagnóstico totalmente estabelecido, quer dizer, inconclusivo, ou apenas com uma NISIP ou PIN, né, primária, sem uma identificação. E tinha pacientes com silicose, tinha pacientes que eram pouquíssimos e sarcoidose. Que não dá para a gente avaliar, porque de forma isolada, só avaliando o perfil da progressão, porque eram muito poucos. Mas a pH e os pacientes com colágeno era metade do estudo, uns 25% para cada um. Então, eu acho que já dá para a gente ver que nesses pacientes, quando a doença está progredindo, vale a pena fazer também nintedanib. O RELIEF é um estudo com a perfenidona, também em pacientes com doença progressiva, mas ele teve alguns problemas metodológicos e tem outros estudos que estão revendo esse conceito com a perfenidona. Eu acho que tem tudo também para dar certo. Não deu com um, eu acho que também vai dar com o outro. Eu acho, professor, que a gente já tem base, sim, para utilizar antifibrótico em doenças não fibrosantes não FPI. A gente está começando a fazer isso na instituição. Eu confesso que a gente ainda tem pouca
experiência, porque quando a gente começou a fazer, entrou a pandemia, e os pacientes não conseguiram pegar esses medicamentos, eles estão começando a pegar agora, mas a literatura mostra que eles se beneficiam sim. Obrigada, Cláudia. João, não sei se você tem alguma pergunta? Tenho sim. Obrigado, Fernanda. Eu queria perguntar para o Mauro e aproveitar depois também e ouvir a opinião da Cláudia, quer dizer, primeiro o Mauro como broncoscopista e depois a Cláudia como pneumologista do ambulatório, né, de doenças intersticiais. A opinião que a gente sempre acaba tendo essa discussão, e isso acho que voltou com mais força agora durante esse último ano, essa questão de utilizar o lavado broncoalveolar, sobretudo quando a gente está pensando em pneumonite por hipersensibilidade e talvez também em sarcoidose, né? A gente tem uma médica lá do serviço, a Nina Visconti, que passou um período de um mês lá no Royal Brompton, na Inglaterra, e eles estavam, na época, fazendo um trabalho exatamente nesse sentido, que os pacientes que tinham suspeita de uma doença intersticial, que estavam sendo levados para criobiópsia, para diagnóstico, eles faziam um lavado primeiro, e esse lavado era avaliado, e se tivesse realmente predomínio de linfocitose, quer dizer, predomínio de linfócitos, né, com mais que 30%, se eu não me engano, então eles não seguiam com o procedimento de biópsia e tal. Isso era um trabalho que eles estavam conduzindo lá, por levarem em consideração que o lavado teria uma importância. Isso não faz parte ainda da nossa rotina. Vocês acham que isso deve ser feito? A opinião de vocês, isso é factível? Eu vejo que a gente tem uma dificuldade também de análise de percentual de células no lavado. Como é que tem sido isso na experiência de vocês e a opinião pessoal de cada um de vocês dois? Primeiro para o Mauro como broncoscopista e depois para a Cláudia como pneumologista do ambulatório, né? João, eu acho que o lavado broncoalveolar, ele tem o seu valor e a sua posição dentro desta árvore de diagnóstico nas diferentes doenças, né? O que eu acho do método? Se você, aquele diapositivo que eu até pulei quando eu falei das doenças intersticiais, ali tem, né, lá de cima, o primeiro procedimento é a broncoscopia com lavado, e ele vai seguindo de acordo com a necessidade ou não de você esclarecer o diagnóstico. O que eu acho que no nosso meio, especificamente, o lavado ficou assim como um pouco um patinho feio, né? Primeiro, falta critérios para o lavado, tipo lavado, para a gente ter resultado no lavado, você tem que ter uma técnica adequada e tem que ter quem examina o material com expertise para tal. Mas se você não colhe o material adequado, mesmo que o patologista, ou citopatologista, ou quem vai analisar, não vai te ajudar. Então, o que eu acho assim, né, vários lavados realizados de maneira inadequada e com material inadequado não nos trouxeram nenhum auxílio no diagnóstico das diferentes doenças, né? E a gente foi deixando para lá de fazer, né? Mas eu acho que tem seu papel, né? Eu acho que deve ser feito, eu acho que a gente tem que nos esforçar. Isso faz parte daquele ponto que eu disse do ensino e do treinamento, né? A gente tem que ensinar e treinar quem está aprendendo e nós mesmos nos aperfeiçoarmos, né, no sentido de termos, né, a coleta do material que retorna do lavado broncoalveolar representativo da doença que o indivíduo tem, né? E que também quem faça as análises que tenha a expertise tal qual, né? Eu disse que nós temos que ter um patologista familiarizado, né, com a criobiópsia, nós temos também que ter, né, citopatologistas treinados e com expertise na análise do lavado broncoalveolar. João, a gente usa lavado broncoalveolar há pelo menos, eu estou tentando lembrar aqui, uns 20 anos de forma sistemática na UERJ.
Isso começou com uma tese aliás, com uma dissertação de mestrado da Leila John, que agora é professora em Florianópolis. Ela era residente comigo, depois ela fez um mestrado em sarcoidose e lavado broncoalveolar. E desde então, a gente faz lavado broncoalveolar de forma sistemática em todo paciente que tenha o diagnóstico suspeito de sarcoidose e de pneumonia de hipersensibilidade. A gente faz não só a avaliação da celularidade, mas a gente faz também a contagem de CD4 e CD8 de forma sistemática. E eu acho que ajuda. Eu não sei se é porque a gente faz sempre padronizado, como o Mauro falou, é verdade, tem que ter um padrão, né? Porque senão você começa a se enrolar lá com o diagnóstico. Mas a gente faz isso de uma forma padronizada, e eu acho que o diagnóstico das doenças intersticiais ele é muito baseado em confiança, quanto que você acha que aquilo é o diagnóstico que você está pensando, né? No caso da sarcoidose, não, porque eu acho que a biópsia vai acabar dando lá o granuloma, enfim, ajuda mais. Mas no caso da PH, da fibrose pulmonar idiopática, de outros, você tem que, assim, quanto que eu acho que realmente é essa doença e não é outra? Quanto que eu consegui aqui em percentual estar acertando? É um diagnóstico que a gente faz, é um exercício que a gente faz na discussão multidisciplinar. Se você tem quase certeza que é aquele diagnóstico, você realmente não precisa evoluir para a biópsia. Então, por exemplo, o paciente que tem história de exposição, que tem uma tomografia que é típica, que você fez um lavado e tem linfocitose, a gente não biopsia, porque o grau de confiança de que aquilo seja pH é muito grande. Mas, assim, então, nesse sentido, eu acho que ajuda, sim, é um pilar a mais. Obrigado, Cláudia. Obrigada, Cláudia. Cláudia, eu refletindo um pouco sobre o que você mencionou na sua apresentação, que foi muito interessante, em relação à questão da pneumonia de hipersensibilidade, né, trazer esse conceito, na verdade, identificação, digamos assim, de fenótipos, né, de comportamentos, e a discussão justamente de como identificar, e você mostrou para nós as diferentes, como é importante a gente ter parâmetros, né, classificações, e trouxe para nós também na discussão da sarcoidose a questão de biomarcadores. Então, isso é muito nítido para a gente hoje em dia, nas diferentes áreas e também nas doenças intersticiais pulmonares, a importância de um conhecimento, a capacidade de detectar um comportamento, um fenótipo daquela manifestação naquele indivíduo, para otimizar e poder ter a terapêutica mais adequada no sentido de preservação da função respiratória. Mas eu pergunto a você, que tem com tanta experiência, tanto tempo acompanhando esses casos, quando você compara, né, como a gente pôde observar naqueles três, você mostrou aquele painel comparando três formas de classificação, identificação de perfis, e a gente observa que, à medida que você junta ali, né, alterações funcionais, imagens, sintomatologia, como o paciente se comporta, você consegue ter um pouco mais ou um pouco menos, digamos assim, de sensibilidade para detectar. E aí eu queria trazer sua reflexão, analisando, comparando essas possibilidades, né, que você apresentou para nós. Você identifica o que você acredita, assim, como é que é a sua experiência, como é que vocês têm utilizado, vocês utilizam algum daqueles painéis, qual que vocês priorizam? Você acha que realmente a gente vai conseguir achar um biomarcador único? Enfim, eu queria um pouco da experiência, da reflexão que você traz para nós, para a definição desses fenótipos, né? Dificuldade de identificação desses pacientes que vão ter pior evolução para fibrose, e que vão se beneficiar imediatamente de uma terapêutica antifibrótica. Fernanda, a gente gostaria de ter um único biomarcador, né? Mas eu acho que no momento a gente não tem nenhum que a gente consiga dizer, não, é isso, acima disso é pior prognóstico, abaixo, enfim, né? Tem um corte, tem alguma coisa. O que a gente faz realmente nas doenças intersticiais é juntar vários dados que a gente tenha, e a partir daí de uma discussão, muitas das vezes multidisciplinar, chegar assim, à conclusão, esse paciente eu tenho um prognóstico pior, então eu vou tratar ele de uma forma mais agressiva. Então, muitas das vezes a gente fala assim, o nosso diagnóstico está em construção. Isso é muito comum na doença intersticial, um diagnóstico em construção. A gente começa a tratar, vê como é que a doença se comporta e depois rediscute, muitas vezes até mudando a tua estratégia para ser mais agressiva ou menos. Então, realmente,
estamos longe ainda de ter biomarcador que nos ajude assim de forma muito direta. Não é fácil. Queria aproveitar e deixar mais uma pergunta aqui para o Mauro. Mauro, agora mais uma reflexão, talvez meio subjetiva, mas queria saber a sua opinião. Você comentou na palestra também um pouco sobre treinamento, né? E sobretudo, assim, mais da parte intervencionista, eu acho que 2 métodos são fundamentais para quem vai fazer mais a parte de broncoscopia, que é o EBUS na ecobroncoscopia e a broncoscopia rígida, né? Que as últimas gerações, e aí eu me incluo nisso, acabaram tendo um treinamento muito defasado nessa parte do broncoscópio rígido e que pode ser um método muito bem utilizado e auxiliar, não só na parte diagnóstica, como terapêutica também. Você consegue imaginar, eu tive lá na época da residência, treinei com você lá no INCA também, te perguntar se você consegue imaginar uma maneira da gente melhorar ou criar esse treinamento dos residentes e das pessoas que vão se envolver mais com broncoscopia na parte de EBUS e broncoscopia rígida aqui no Rio? Ô, João, eu vejo assim, acontece aqui no nosso meio, né, o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos. Tem um trabalho já, desde aquele livro do Prakash, né, que ele bota lá um slide, que a partir de um determinado ponto, né, 98% das broncoscopias em todo os Estados Unidos eram feitas através da broncoscopia flexível. Né? E aqui, quando nós fizemos um levantamento lá do Instituto, né, que foi até a tentativa de fazer um survey da sociedade com a sociedade brasileira, e que a Andréa me ajudou, e que foi motivo de uma publicação no Jornal Brasileiro de Pneumologia na ocasião, o percentual era o mesmo. Tá? Então, eu acho que tem assim, algumas coisas que eu acho que têm um impacto nessa questão da broncoscopia rígida. Primeiro, a broncoscopia, quando teve início, aqui enfim, de uma maneira geral, foi através da broncoscopia rígida. Né? E era praticamente uma exclusividade do cirurgião de tórax. Né? O cirurgião de tórax gosta daqueles procedimentos fantásticos e maravilhosos, e não sei o quê, do robô, dessa coisa toda. Né? E o pneumologista ficou aí do primo pobre. O primo pobre. Né? O que acontece? Com isso, começou a desenvolver a broncoscopia flexível, que é mais fácil de aprender, que é mais fácil de treinar, que o aparelho está ali e tal, enfim. Eu acho mais ou menos o que aconteceu com isso. Eu tive treinamento com broncoscopia rígida, fazíamos alguns casos, menos do que a gente gostaria lá no Instituto, né? Mas eu acho que isso, e fora é a mesma coisa. Eu participei, eu treinei a ecobroncoscopia, lá se vão 10 anos, lá no MD Anderson, com o George Ippen, né? E na parte, depois ele faz um curso anual em fevereiro ou janeiro, não me recordo, que depois que eu passei lá desse treinamento, durante 5 anos eu fui lá. E eu via que o problema era o mesmo, a turma lá ninguém sabia fazer broncoscopia rígida, ou a maioria, muito pouca gente tinha. Eu acho que a gente tem, né, eu acho que é um esforço nosso, de quem tem mais hora de voo, quem cria, né, esse centro de treinamento, que faça. É a mesma coisa o EBUS. O EBUS ficou assim meio como também um brinquedo novo, né? Que todo mundo quer ter, todo mundo quer fazer e tal, e aí a gente dispersa a questão do método. Mas se você analisar, é um procedimento que tem que fazer parte do treinamento de quem se interessa pela broncoscopia intervencionista, mas que é um grupamento que trabalha, né, ou que tem um movimento, né, na área da oncologia torácica. Porque você vê lá a quantidade de exame que a gente faz lá no Instituto, que se faz, por exemplo, em hospitais. Isso não é crítica, não, porque isso é a realidade. Né? Então, eu acho que isso aí é a questão, parte um pouco de quem quer fazer,
que tem a curiosidade, como você, vai para cá, vai para lá, eu vou para cá, vou para lá, aprende e tal. E depois as pessoas não mantêm o treinamento, porque não tem lugar para treinar, porque tem que começar a trabalhar para ganhar vida, e o EBUS não é a realidade de todo mundo, do mesmo modo que o broncoscópio rígido não é a realidade de todo mundo, por incrível que pareça, que é um material infinitamente mais barato do que qualquer plataforma de vídeo, né? Então, eu acho que isso aí depende muito da gente, eu acho que depende eu acho que já vários serviços do Rio, por exemplo, né, que já tem, como nós temos lá, um fellow, a UFRJ tem um ano além da residência, né, Fernanda? Da broncoscopia, só em broncoscopia, eu acho que a gente tem que ir incorporando, né, e fazendo, e tendo essas reuniões, e falando mais dos métodos. Isso aí eu acho que é assim que a gente consegue desenvolver. Eu acho fundamental que os locais de ensino têm essa consciência e já têm tentado desenvolver. Acho que falta um pouquinho mais, mas isso é assim mesmo. Devagarzinho vai. Obrigado, Mauro. Obrigada, Mauro. Bom, eu acho que eu queria mais uma vez agradecer a vocês. Essas apresentações foram fantásticas. E eu gostaria de agora fornecer, enfim, um momento para vocês deixarem alguma mensagem. Não sei se Cláudia gostaria de fazer algum comentário final, Zamboni, alguma mensagem que vocês acham que é importante ficar para motivar as pessoas no sentido do manejo, não só das doenças pulmonares intersticiais, mas como também da questão dos métodos endoscópicos, né, do futuro, enfim. Uma mensagem final de vocês para as pessoas que estão nos acompanhando até agora. Bom, antes de tudo, muito obrigada por estarem aí, nos acompanhando, é um prazer enorme. Eu gostaria de me colocar à disposição, todo mundo tem meu telefone, se alguém quiser mandar uma mensagem por WhatsApp, eu volta e meia respondo para algum colega, ex-residente, isso é muito comum, eu acho que faz parte do nosso trabalho, né, quem trabalha com ensino. Enfim, estamos à disposição de todo mundo, agradecer mais uma vez. Doença intersticial tem seu lado difícil, mas é bem legal de fazer, não larguem a doença intersticial, é muito prazeroso tratar desses pacientes. Obrigada, Cláudia. Mauro. Fernanda, João, obrigado pelo convite. Cláudia, foi um prazer tê-la de parceira aqui nesse webinar. Acho extremamente interessante esses assuntos. Fico muito feliz de estar participando na área da oncologia. Lembrar que o pneumologista, até um pouco tempo atrás, não queria saber de câncer de pulmão, né? Na realidade, há 30 anos atrás não tinha o que fazer, não tinha como diagnosticar, não tinha como tratar essa coisa toda, e o cenário mudou, né? É o futuro que vai chegando. E a gente vai indo, navegando, e hoje a gente tem, né? Hoje a gente tem que o pneumologista, né, na minha modesta maneira de ver, é a figura central do grupo multidisciplinar de câncer de pulmão. É ele que faz o diagnóstico, é ele que avalia a prova de função, é ele que faz a broncoscopia, né? Então, nós não podemos estar fora disso. O pneumologista não pode estar fora da oncologia torácica, né? Então, eu fico muito satisfeito de participar, né? Participarei todas as vezes que tiver o prazer e o carinho do convite de vocês, e eu acho que é isso aí, né? A pneumologia, o ser humano, o ser humano é um ser único, né? E não existe o doutor que só trata do braço, só trata da perna e que só trata de doença intersticial e não sabe nada de câncer de pulmão. E aí, quando o doente dele com esclerodermia aparece com a massa no lobo inferior do pulmão direito, ele não sabe o que fazer, né? Mesma coisa que... acho que quem trabalha setorizado, né, são aqueles profissionais que trabalham nos grandes centros, nas universidades, que é natural. Não dá para você hoje, né, ter aquela figura do clínico geral que sabe desde tumor, né, do sistema nervoso central até da hipertensão arterial.
né? Então, eu acho que é mais ou menos isso aí, a coisa que eu venho falando já há algum tempo, né? Hoje eu fico satisfeito que a gente tem vários pneumologistas no Brasil inteiro, é uma coisa que, de uma maneira ou de outra, eu me lembro que, né, tinha muito pouco pneumologista envolvido com a oncologia torácica quando eu comecei na pneumologia, e eu acho que a gente está dado uma contribuição importante e que eu acho que a gente está aí disposto a continuar dando. Obrigado aí a vocês. Obrigada, Mauro. João, um comentário? Não, só agradecer muito novamente você, Fernanda, pela organização junto comigo, Cláudia e Mauro pela disponibilidade, pelas excelentes palestras, muito, muito obrigado. E dizer que eu espero que muito em breve a gente possa voltar a se reunir pessoalmente nos congressos. É sempre muito prazeroso a gente poder se esbarrar pelos corredores e depois, em algum momento, jantar juntos, se encontrar num boteco e tal, jogar a conversa fora. E eu espero que muito em breve a gente possa novamente estar se abraçando e estar junto, não só virtualmente. Estou com saudade de vocês todos aí. Tá ótimo, João. Estamos todos com saudade. Um abraço. Então, mais uma vez, agradecer a vocês, agradecer a todos que ficaram nos acompanhando até agora, todas as pessoas que contribuíram, participaram e assistiram. E, mais uma vez, lembrar, o Zamuri falou uma coisa muito importante, né? A questão do pneumologista, da equipe multidisciplinar. Cláudia falou também da questão multidisciplinar, ou seja, como a gente tem observado, quanto tem sido evoluído o conhecimento, né? As possibilidades de terapêutica, de intervenções, de diagnóstico, nós podemos promover uma saúde respiratória, uma melhora da qualidade de vida, um melhor prognóstico para os nossos pacientes com doenças respiratórias, e de quanto é importante que a gente mostre, né, que o pneumologista realmente tem um papel central nesse aspecto, por compreender todo esse complexo, né, anatômico, funcional, imunológico, enfim, e como é importante que a gente tenha esses momentos de reflexão e de encontro entre os pneumologistas. E esperamos que a gente tenha, em breve, né, João, como o João falou, esses encontros também presencialmente. Então, muito obrigada a todos vocês. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.